De acordo com uma pesquisa feita no ano passado pela consultoria Boston Consulting Group, 1 em cada 4 empregos será substituído por robôs ou softwares até 2025. Já um estudo da Universidade de Oxford, realizado no mesmo ano, indica que 35% das profissões serão automatizadas nas próximas 2 décadas. Mas afinal, o que é a robótica? Como ela pode ser útil na aprendizagem? Como as construções eletrônicas podem auxiliar na formação e no desenvolvimento dos alunos? Para essas e outras perguntas, um pouquinho de educação. Meus convidados de hoje são um empresário, professor que dá aula em 8 escolas particulares no Rio, especialista em robótica educativa com sucata, Marcelo de Carvalho Alves Ferreira, o estudante de ciência da computação no Cefet, Baltazar da Silva Cunha Paixão. Muito bem-vindos ao programa. Eu queria que vocês começassem explicando o que é a robótica. A robótica, eu sempre defino para os alunos que a robótica é a ciência que vai estudar as máquinas. Independente se essa máquina vai ser um robô, se essa máquina vai ser um elevador, se essa máquina vai ser uma cadeira, essas cadeiras de rodas que vocês têm hoje automática para subir escada. Enfim, a robótica entra nessa área de estudo de máquinas. Resumindo assim, bastante. Porque a gente fala robótica, já imagina já tem uma imagem futurística na cabeça, né, com um monte de robôs fazendo tudo pra gente. É essa ideia que a gente tem a princípio. Professor dá aula de robótica para ensino fundamental e ensino médio. Eu queria saber como a robótica pode se incorporar nesse ambiente escolar, em que ela ajuda. O ideal da robótica é que ela sempre esteja associada aos valores e ao conteúdo também da escola. Então, você vai ter hoje segmentos mais tradicionais, que vai querer um tipo de trabalho do professor, tem outros segmentos mais construtivistas, que acabam olhando mais pelo lado do indivíduo, de trabalho. Participando de um projeto, vamos dizer assim. Exatamente. Então, hoje nas escolas, quando eu venho trabalhando, ou a gente está trabalhando como uma ferramenta, né, que auxilia na aprendizagem escolar, onde eu possa abordar algum assunto do tipo, história, quer falar de caravelas, os alunos podem construir as caravelas e em cima disso o professor de sala consegue aproveitar bastante coisa. Por exemplo, na construção da caravela, onde que a robótica entra aí? Porque eu imagino assim, a caravela é aquela construção de madeirinha, né? Onde que... Motores. Todo o fundamento dela, né? Porque não é mecânico aí? Exato, mas a robótica, a base da robótica é a mecatrônica. A mecatrônica é a junção da mecânica com a eletrônica. Então, acaba que o profissional de robótica ele tem que ter esses conceitos todos e programação. Então, ele vai ter um conceito de mecânica, ele vai ter o estudo sobre a eletrônica e vai ter que ter o estudo sobre programação. Quando ele vai montar, por exemplo, um dispositivo, um protótipo como uma caravela, são mecanismos. Sim. Pode não ser Pode elétrico não ter nada. ou eletrônico, mas os mecanismos têm que ser abordados pelo professor na robótica. Então, o professor na robótica vai explorar todos esses conceitos que, se for um aluno pequeno, ainda não teve uma aula de física, mas que todo esse conceito dele sobre componente, o que vai gerar o equilíbrio, quando você bota na água, por que a caravela não vira, para poder, né, você precisa do leme para direcionar, e aí, para essa caravela navegar, qual o tamanho da vela, qual altura ela pode ficar. Então aí o professor já começa a abordar, mas o professor de matemática também aproveita, o professor de história também aproveita, o professor de geografia. É magnífico. E eles, dentro daquela simulação, ajuda e muito. Esse é um trabalho muito voltado para o Fundamental 1, esse tipo de trabalho. Entendi. Porque linka muito, exatamente, linka muito com o conteúdo de sala de aula. Baltazar, o que a gente pode dizer que a robótica fez por você nesse contato que você teve com ela no 2º grau? É isso? Eu comecei no 1º ano do ensino médio e a robótica não era com placa de programável e tal.
comecei era bem sucata mesmo com o Marcelo. E a gente era primeira aula acendendo LED, acendendo lâmpada e até partir no meu último projeto, que foi um que a gente, cada grupo montava uma parte de uma casa. Eu acho que eu fiquei com a cozinha, se eu me lembro bem, eu fiquei com a cozinha. E aí a gente tentou com um sensor de luz detectar se um possível incêndio acontecesse, começava a apitar e tal. É bem interessante mesmo Olha esse que projeto. legal, que bacana. Alguns tiveram Te quarto. ajudou em que nas outras disciplinas? Você consegue reconhecer isso, Baltazar? O Fa- auxílio da robótica nas nossas Isso. disciplinas. Sim, Você se interessou mais por alguma outra disciplina? Ou facilitou a sua vida nas disciplinas? bastante. Facilitou, ajudou. Porque basicamente com a robótica que eu tive na escola e com o estágio que eu fiz na Fiocruz, praticamente foram que decidiram mesmo que eu queria fazer na faculdade. Né? Com que área eu ia querer trabalhar, para qual lado eu ia me direcionar dentro dessa área. E dentro do ensino médio também me auxiliou bastante, em questão da física, em questão de física de eletricidade. Cálculo de resistores. Nossa, cálculo de resistor Estão que a gente sempre... falando russo para mim. E com relação, quer dizer, você sempre foi um bom aluno em matemática, em física, sempre foi bom aluno? Sim, nunca... Sempre gostou das disciplinas? Sim, sempre gostei. Tem que gostar de matemática e de física para seguir essa profissão? Qualquer profissão ligada à robótica? Na prática, né, acaba ele gostando, porque a eletrônica envolve muito. Quando você estuda, aplica e funciona, acaba que o aluno se encanta. E aí, para ele continuar se encantando, ele tem que buscar o conhecimento. Então, por exemplo, um exemplo que o Baltazar deu sobre o uso, sobre a física, eu lembro porque quando eu estava na escola, cálculo de resistores era uma dificuldade enorme. E hoje, quando eu trabalho com eles, que eu faço questão, era porque lá atrás eu sei que eu tive muita dificuldade com isso. Entender todos aqueles esquemas. Então, isso, né, a robótica precisa trabalhar a eletrônica e eu tento puxar para que ele possa associar o conteúdo dele de física e ele ter condições de entender melhor o que ele está aprendendo lá em sala. Porque uma das grandes reclamações de quem não gosta, vamos dizer assim, de matemática, dos alunos que não gostam, a gente não vê aplicação disso. Já aprendi a somar, já aprendi a subtrair, dividir, multiplicar, que é o que a gente usa no dia a dia. Para que eu vou fazer aquelas funções? O que eu vou aprender? Enfim, uma série de outras disciplinas. Geometria eu também vejo aplicação, mas muitas coisas não se vê aplicação. Acho que isso ajuda também. Sim, sim, ajuda bastante. Na área de matemática, quando os alunos aprendem a programar, isso foi o que ajudou também bastante o trabalho do Baltazar, desenvolveu bastante, a gente estava conversando sobre isso. Por quê? A lógica. Quando o aluno estuda programação, ele precisa entender da lógica. E aí todo aquele conteúdo de lógica, do que não fecha, da expressão que ele escreveu errado, começa. A tentativa e o erro, mesmo que não seja o mesmo conteúdo de matemática, mas faz ele analisar. Porque no computador, quando ele vai compilar, o que é compilar? Ele pega todo aquele código que ele escreveu e tem que jogar para a placa poder obedecer o que ele mandou. Mas nessa compilação, né, nessa transformação de letra para 0 e 1, que é o que a máquina entende, ela pode não entender alguma coisa. E ele tem que voltar e procurar o erro. A mesma coisa acontece quando ele começa a trabalhar com a matemática. A matemática, a questão às vezes de matemática, é porque os alunos não conseguem, onde é que está o erro? Eu não consigo achar esse erro. Ele lê aquelas várias linhas lá que eles começaram a desenvolver, mas não acha onde está o erro. E aí acaba desgostando, acaba não sendo bom, eu não sou bom para aquilo, a autoestima afeta e a consequência vai caindo. Você já viu algum aluno que prefere português, prefere outros tipos de disciplina, de repente se ver apaixonado pela robótica, por consequência, pela matemática também, a física? Artes é um grupo de alunos que quando chega aqui, que passa a entender que a programação não é
coisa de nerd, como muitos falam na escola. Você Pô, falava coisa de isso, nerd. Baltazar? Não, ele curtia. Ah, né? Mas tá. a galera- Foi muito chamado de nerd, A você? galera chama sempre. Muito. Então, o pessoal, a turma, né? Tem já resistência, tem professor? essa resistência de falar, não, isso é coisa de nerd, isso é coisa de nerd. E aí, acaba que lá no ensino médio, eles têm que fazer. Uma hora eles vão cair com a robótica. Né? Quando ele cai comigo, que ele começa a dominar, a aprender, a entender, aí daqui a pouco você vê que aquele aluno vai, professor, isso até que não é tão chato, sabe? Apesar de ser um ambiente de programação onde eles digitam texto o tempo todo, porque a programação é texto. Você sabe que eu não tinha a menor ideia disso. É texto O o tempo todo. E aí eu trago isso para eles dessa maneira. Hoje, quando vai falar em programação em escola, né, desenvolvimento de jogos, também uma outra área que tem acontecido muito, eles têm muitos ambientes de programação fáceis, que arrasta o bloco, que encaixa o bloco, mas o aluno não escreve. Ele acaba trabalhando muito a lógica. Mas toda a parte de sintaxe da programação ele não entra. Quando eu trabalho com os alunos que eles têm que escrever, que tem que ter pontuação, e pontuação específica não bate com a gramática, com a ortografia da língua portuguesa, ele já é um campo novo para ele. E aí quando ele começa a ver que ele está dominando, que ele está conseguindo corrigir o que está dando erro, nossa. Isso é genial, né? Aí Trabalha a eles criatividade, você pode fazer link com outras disciplinas, lógica. Qual foi a parte mais difícil para você no início, vamos dizer assim, Baltazar, no estudo da robótica? Relacionado à robótica? Isso. Acho que foi, em tese, associar o conteúdo com A prática. com a prática. Porque às vezes o Marcelo passava lá que tinha que fazer e tal, e às vezes dava um erro. Porque no início a gente tava com sucata. A gente soldava e não dava, não ia direito. E eu acho interessante, você trouxe aí um protótipo Sim, pra sim. gente ver. Sim. E porque fala assim, quando fala robótica, a gente, como eu te falei, imagina uma coisa futurista, uma coisa cheia de, né, sei lá, tecnologia, vamos dizer assim, avançada. E a gente olha para um protótipo simples, você fez especialização em robótica educacional com sucata. Como é que isso é possível? Quando eu conseguia ter acesso ao curso de robótica com sucata, e aí o professor passava muito isso pra gente, porque lá eu já dou aula há bastante tempo de robótica, deve ter uns 10 anos, e foi antes disso o curso. E aí o professor passava muito sobre as questões que estavam acontecendo. Por quê? Porque já estavam começando a entrar kits no mercado, você tinha as empresas que desenvolviam para falar, olha, aqui eu tenho robótica, liga o motorzinho que funciona. Mas, quando você analisava de forma crítica aquilo ali, era muito difícil aplicar em sala de aula. Primeiro porque lá atrás computadores não eram tão fáceis de se obter, e o espaço também. Hoje a dificuldade da escola é ter um espaço. Né? E aí acabava que você precisava ter uma bancada com computador, uma bancada com eletrônica, muito fio espalhado e tinha que programar. Então, quando nós começamos a estudar sobre a sucata e reaproveitamento desse material, eletrônica, construção de placas, foi um mundo novo para mim, que não era dessa área de eletrônica. Eu curtia muito informática. A gente está falando de que tipo de sucata? Olha, eu costumo... Oi? Qualquer tipo de sucata. Qualquer tipo. Qualquer tipo. É claro, verdade. falando da parte mecânica que a gente falou lá das caravelas, mas num componente eletrônico, quais são assim, as peças, as coisas que vocês vão buscar para compor ali um projeto? Normalmente, eu peço para os alunos tudo, ligou, girou, ou ele girava, né, e está quebrado, porque isso eu sempre converso com eles. Ninguém vai trazer um aparelho que estava funcionando. Sim. Eu quero que estava quebrado. Por quê? Porque às vezes quebra uma coisinha, queima alguma coisa pequena e que o restante está todo funcionando. Você tem um universo ali de pecinhas, de coisas. Então, dentro daquilo ali, em geral, a gente consegue alguns componentes que seguram mais, os resistores, eu calculo com os alunos, a gente tem o uso do multímetro e tem alguns sensores, por exemplo, o infravermelho, que
nós usamos e muito. Agora, eu vou estudar agora, no próximo bimestre, com os alunos. Nós vamos usar aqueles... Lembra daqueles celulares tijolinho que tinha do Nokia? Aquele que tinha os joguinhos? Era só um celular pequenininho, né? Tinha o tijolão e o tijolinho. Aquele visor do Nokia, nós vamos construir só games portáteis lá para a escola. Olha, a garotada vai ficar louca. Mostra pra gente esse aí que você trouxe. Esse aqui foi um projeto, os alunos começaram a estudar sobre automação. E aqui dentro tem uma placa Arduino, e além disso uma placa Bluetooth, que está pareado com o meu celular. Então, pelo celular, a gente consegue controlar uma tomada. O objetivo disso aqui da tomada era que o aluno que ele possa levar para casa. E eu vou ligar um ventilador, eu posso ligar uma luminária, porque eu gosto de dormir, mas quando eu estou com sono, eu quero escuro, eu vou lá e diminuo ela, não tem problema. E ele consegue fazer isso na luminária e consegue fazer isso no ventilador? Consegue adaptar com qualquer coisa que entre aqui no lugar dessa lâmpada vermelha. Entendi. Essa lâmpada vermelha é só para poder exibir o funcionamento dela. Qualquer coisa que eu tirar e colocar nessa tomada, ela funciona. Entendi. Então, por exemplo, o aluno quer fazer uma festinha, quer botar uma luz que ele liga só de vez em quando e ele tá lá Quer dizer, tocando. lembrar que esse circuito, posso dizer assim? Sim. Tá. Esse circuito, ele tá ligado numa tomada, então funciona como uma espécie de extensão, não é isso? Onde você vai ligar ali o ventilador, vai ligar a luz, enfim, o que quiser, um abajur, e vai ter o controle pelo celular. A automação residencial é assim, é o que a gente chama hoje de casa inteligente. Só que ao invés, né, de ficar adaptado numa tomada, ele joga no sistema de iluminação da própria residência. Então, o eletricista tem que entrar ajudando onde vai poder fazer as ligações, onde vai poder encaixar, e por ali, remotamente, ele controla a casa dele até de fora de casa. E aí, pela internet, bacana. ele consegue saber se tem o ar-condicionado ficou ligado, se a garagem Quer dizer, ficou isso está muito mais à mão da Muito gente mais do à que a gente mão. possa imaginar. Agora, os serviços ainda são caros, né? São caros, mas são fáceis. Não Quer são dizer, tão difíceis. O Baltazar vai poder fazer isso, ou já pode fazer isso na casa dele. Ele já tem condições. De fazer isso na casa dele. Como Olha projeto pessoal só. para ele. Só que, vamos supor, igual, eu tinha um projeto que eu queria construir um drone. Só que o processo da gente pegar uma peça demora muito tempo para chegar até aqui, às vezes. E aí você fica na mão daqueles meses de entrega e chega, vamos supor, a peça tá errada, mais 2 meses. Demora, mas você pode fazer, pode deixar... Já fez isso na tua casa? Qual? Algum projeto desse? Essa coisa toda de ligar, de ter esse controle pelo celular. Sim, a gente levava projetos para casa. Não, mas na tua casa, você nunca sabe se cheguei. o ar tá ligado, o ventilador ficou ligado, essas coisas? Nunca. Tá vendo? Você mora com a tua mãe? Não, eu moro com meu tio, Com o seu tio? Qual é o nome do seu tio? Diógenes. Tá vendo, Diógenes? Esse menino sabe botar essa casa aí toda automatizada. Fala com ele que ele vai deixar a casa, ó, nos trinques. E profissões que a gente possa seguir nessa linha aí. O que a meninada pode escolher? Hoje, né, a área de engenharia toda está envolvida com a robótica, mas você tem toda uma área também médica já se preocupando. Eu já participei de algumas oficinas de robótica, quando a gente encontra aqui, que é uma dificuldade também no Rio de Janeiro, mas quando tem que você vê médicos participando para poder entender sobre impressão 3D, para conhecer mesmo. Não acredito até que eles tenham a finalidade de construir, eu vou fazer. Não, mas para poder entender sobre aquele material e todo aquele processo antes de usar, por exemplo, numa cirurgia, como foram casos que nós escutamos e lemos aí, acompanhamos de cirurgias que fizeram um tubinho que encaixou, que substituiu. Por quê? Porque o material da impressora 3D todo não é tóxico, então o organismo entra bem. Ah, que bacana. Absorve bem. Quer dizer, você falou designer no início, não é isso? Sim, tem ligado à área médica também. Criação desses, como eu disse, robôs digitais que analisam, vamos supor, médicos vão e analisam, isso é um tumor, joga várias imagens de tumor. E aí bota para o robô analisar. E aí, vamos supor, pega um outro raio-x para identificar, o próprio robô já pode identificar, às vezes melhor que um médico, se aquilo lá é um tumor ou não.
Quer dizer, o interessante, eu acho, é o seguinte, dentro de cada profissão, aquele profissional ele pode querer ir por esse lado, né, dominar mais esse lado, ele vai agregar para quem construiu aquela máquina, ou ele vai construir junto, e vai saber lidar com aquela máquina muito melhor, já começa a ser uma especialização dentro de cada profissão, Muito mesmo melhor. que a engenharia, vamos dizer aí, seja o carro-chefe. Exato. Eu converso muito com os pais, que às vezes os pais vêm com esse questionamento. Professor, quero ensinar meu filho a fazer programação. Aí tem 10 anos de idade. Eu, pai, a não ser que ele goste muito, se ele gostar de jogar bola, deixa ele jogar bola mais um pouquinho, porque ele daqui a pouco está mais maduro para poder aprender esses conceitos. Não adianta também inserir. Mas acaba que aí depois o pai, olha, vem com aquele afinco quando ele está estudando, está em engenharia, daqui a pouco o cara vai cair em artes. E muitas vezes ele acha que cai em música e começa a pensar, poxa, mas eu achei que ele ia trabalhar com não dá, com eletrônica pra... em si. E não é. Lá precisa também. Hoje, onde você vê tecnologia, você precisa ter um técnico, você precisa ter um programador, você precisa ter... Então, acaba que quando o aluno está fazendo a robótica, quando faz o ensino médio em mecatrônica, né? Que você tem hoje isso, ensino médio técnico em mecatrônica, ele tem um campo de mercado muito bom. Muitíssimo obrigada, professor, pelos esclarecimentos, pela aula aqui que recebemos. Obrigada, Baltazar. Sucesso, parabéns aí pela escolha, parabéns também, professor. Agora você vai conhecer um pouquinho do Estatuto da Criança e do Adolescente. E na volta tem a Família Pergunta. Segura aí que eu nem fui, já tô voltando. Nós estamos no momento A Família Pergunta. Aqui, responsáveis por crianças e adolescentes vão poder tirar dúvidas com especialistas. Você manda a sua pergunta para a gente pelo e-mail educatvAlerge@gmail.com e nós vamos encontrar um profissional para te dar a resposta. Hoje quem pergunta é Camila Jordão, mãe do Bernardo e do Miguel. E quem responde é a pedagoga Caroline Mota de Queiroz. Muito bem-vindas ao programa. Pode começar perguntando, Camila. A inclusão, ela é um direito garantido pela lei. Quais são os princípios que uma escola deve ter para estar considerada inclusiva? Oi, Camila. Tudo bem, Daniela? Então, as escolas ainda enfrentam uma dificuldade muito grande para estar incluindo as crianças especiais, né? Estão passando por uma fase de adaptação, muitas vezes sem saber como agir com essas crianças, né? E, assim, os pais também têm que fazer uma pressão por parte da escola, porque a lei garante um mediador, né, para essas crianças em sala de aula. O que é esse mediador? É um profissional, um estudante de pedagogia, né, ou alguém com algum curso, né, que tem uma mínima noção sobre aquela deficiência daquela criança, para estar atuando dentro de sala de aula, no período que aquela criança ficar na escola, acompanhando em todas as atividades. Tá? Isso é um direito garantido por lei, os pais não têm que pagar valor nenhum a mais na mensalidade por isso. Só que o que a gente vê na prática? As escolas não respeitam a lei, na maioria das vezes, e elas vão criando empecilhos até os pais retirarem a criança da escola. Né? Diz que a criança não está se adaptando, que não vai conseguir acompanhar a turma. Assim, esse é um panorama geral que eu falo por experiência. Né? E o que essa escola tem que ter para estar recebendo essa criança? Além de estar oferecendo essa mediação, né, que é um direito, claro que cada caso é um caso. Existem casos que o currículo tem que ser adaptado, né, para o nível que aquela criança se encontra, né, de aprendizagem. Ela pode fazer uma prova diferenciada, por exemplo, num período estendido ou numa sala diferente, né? Uma criança que tem déficit de atenção, que não consegue se concentrar, ela tem o direito a essa avaliação ser diferenciada, entendeu? Ou não, vai depender do grau, né, de deficiência daquela criança dentro de um contexto. Mas a escola tem que estar preparada para oferecer independentemente
do grau, porque, né, vem esse ano uma criança assim, outro ano, ou outro semestre, e a denúncia pode ser feita no Ministério Público caso a escola não se adeque aí à lei. Isso. Tem mais uma pergunta, Camila? Qual a quantidade adequada dentro de uma sala de aula para poder trabalhar realmente a inclusão? Porque dentro de uma sala de aula tem um aluno inclusivo e tem alunos que são ditos pela sociedade normal. Né? Então, é muito difícil o trabalho de uma professora, junto à mediadora, fazer com essa criança especial. Tem uma quantidade mínima, porque tem escolas que têm 20 e poucos alunos dentro de uma sala. Então, assim, o ideal seriam 2, né, até 2 alunos, porque esses alunos realmente demandam uma atenção maior, né? Até por isso se faz necessário a mediadora em sala de aula, porque a professora não tem como dar atenção à turma e àquele aluno, né? Mas eu acredito que o número adequado seriam 2 alunos por turma. Mais uma perguntinha, a gente está no finalzinho do programa. Eu gostaria de saber qual a sua concepção de educação hoje, da nossa educação brasileira. Bom, se formos comparar a outros países, né, como a Finlândia, por exemplo, o Brasil tem um caminho longo ainda a ser percorrido. Eu acho que os professores são os nossos heróis, realmente, né, os educadores da pátria. E eu acho que falta um olhar por parte do governo, né, para a valorização desses profissionais. Porque hoje o professor está pensando se quer continuar na área ainda, né? Há uma desvalorização não só do salário, mas, né, do magistério em si. Então eu acho que falta essa vontade do governo de fazer valer, né, a educação brasileira. E eu acho bacana, eu quero parabenizar a Camila, porque Camila não tem os seus filhos são... Eu não gosto de usar normal não, porque normal ninguém é. Gosto de usar, seus filhos são comuns. Eles não têm nenhuma síndrome, nenhuma deficiência, nada disso. E você veio fazer perguntas sobre inclusão. E eu quero te parabenizar por conta disso, porque você parece uma pessoa realmente preocupada. A tua escola, a escola dos teus filhos inclui? Inclui. Inclui. E você vê alguma deficiência ali ou essa tua curiosidade maior? Não, eu não vejo deficiência, porque eles estudam em escolas privadas. Eu vejo maior essa deficiência numa escola pública. Por isso que eu estou perguntando. Entendi. Tá certo. Parabéns pelas perguntas. Obrigada pela participação, Camila. Obrigada mais uma vez, Caroline. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até lá. Se Achante, de Manuel de Barros. Era um caranguejo muito se achante. Ele se achava idôneo para a flor. Passava por nossa casa sem nem olhar de lado. Parece que estava montado num coche de princesa. Ia bem devagar, conforme o protocolo, a fim de receber aplausos. Muito achante demais. Mal parou para comer goiaba. Eu acho que quem anda de coche não come goiaba. Ia como se fosse tomar posse de deputado, mas o coche quebrou. E o caranguejo voltou a ser idôneo para mangue.